O tema da nossa escola aberta de hoje é Notícia das chuvas e dos ventos do Brasil. Essa é a segunda parte, nós vamos falar sobre os ventos, da obra Tradição, Ciência do Povo, de Luiz da Câmara Cascudo. Cascudo fala que Bernardino José de Souza, na obra Onomástica Geral da Geografia Brasileira, de 1927, ele registra o termo simão, que é um vento frio e violento do litoral do Alagoas. E ele pergunta, será corruptela de Simum? Simum é um vento quente, abafadiço. O Simum, ou Semon, com suas tempestades de areia, revolvidas em turbilhão, mandaria ao nordeste do Brasil o seu terrível título na total entidade geográfica. Este, como o Mastral ou Mistral, o egípcio Xemim, o poderoso Hermatan da Guiné, o Siroco, que é o sudeste feroz do Mediterrâneo, sopra apenas 20 dias por ano. Tem uma literatura fantástica entre as tripulações veleiras nas áreas trágicas da jurisdição catastrófica, mas impõe-se a menção de um vento africano denominando estado e sopro regular no Brasil. O Cascudo faz outra revelação. Ele fala que disse Cruviana a um vento sudoeste intenso e frígido, vindo das cordilheiras dos Andes no Peru, espalhando-se nas bacias dos rios Juruá, Purus, Madeira, nos estados do Acre, Amazonas e Pará. Determina o fenômeno da friagem, como chama também no Mato Grosso, friagem. A temperatura de 33 graus cai para 11. Cruviana, na Bahia, se chama Currubiana, em Minas Gerais. Tem o nome do vento sueste, nevoeiro e neblina, na região montanhosa. No Nordeste, amenizou-se em Curviana, e isso constituiu o frio de madrugada, que exige um reforço nos agasalhos habituais, dado que o Nordeste é muito quente. No Ceará, além de Curviana, diz-se também Graviana. Não lembra a Gravana. A Gravana é a monção do sul do Cabo Verde e da Serra Leoa, que é conhecida dos pilotos da Volta da Mina e da Carreira da Índia, segundo consta nos documentos, naus essas que rumavam ao Brasil. Esse nome, tão comum desde o século XV, prolongou-se ao XVII. A corrente equatorial da Guiné abre-se em bifurcação na altura do Cabo de São Roque, ou bem mais possivelmente na ponta do calcanhar, ambos no Rio Grande do Norte. O braço ascendente da corrente orienta-se para o Ceará. Não teria Gravana, viajando nessa navegação tradicional, se assimilado em Graviana, na substituição da monção? Essa é uma pergunta. Moraes dá Igarvana como o homem navegador. Os ventos constantes, ou os ventos de monção regular, podem criar topônimos, ou vice-versa. Por exemplo, o Aracati é o vento nordeste para sudoeste, vindo do mar a norte, vento de maresia, como apelidou o sábio Teodoro Sampaio, ao penetrar o sertão com uma aragem refrescante. Aguardam-no, sentados nas calçadas, nas povoações semeadas do seu percurso, como a um amigo dileto e generoso, nas primeiras horas da noite quente. Aracati é cidade, sede municipal do Ceará, e está a 15 quilômetros da foz do rio Jaguaribe. Não esquecemos José de Alencar na novela Iracema. Ele fala o seguinte, abre aspas, era o tempo em que o doce Aracati chegar do mar e derramar a deliciosa frescura pelo árido sertão. Fecha aspas. No Rio Grande do Norte existe o vento Mossoró, que é nascido do mar e ao norte, irradiando-se num refrigério pelas noites de verão, e Buchorno até a sertaneja cidade de Souza, na Paraíba, num estirão de 318 quilômetros. Os ventos ampliam as denominações prestigiosas, levando aragem marítima às terras ensolaradas e ressequidas. Mossoró fica a 38 quilômetros do mar. Essa mesma ação benéfica compete ao vento de baixo no oeste amazônico, vento leste, soprado da foz do rio-mar,
Belém do Pará. Alivia-se do calor quando cai o Marajó, que é o vento que vem depois das 16 horas, que vindo da ilha, derrama-se do estuário do Tocantins, justamente quando cessam os ventos alísios. Também é o geral, de leste para o oeste. Existe o vento de baixo, nos sertões da Bahia, é o vento sul, semeando bem-estar às populações do interior, que o esperam como uma visita festiva. Naturalmente, nós possuímos também o vento solto, com desordenado e sonoro rebojo, parecendo girar em todos os rumos. Na linguagem náutica jangadeira, chama-se vento doido, ou vento rodador, encontradiço nos pequeiros longínquos, com terra assentada, escondida no horizonte oceânico. Existe também o vento seco, como onda de fogueira oculta, pergaminhando a pele e secando a língua, como a de todos os papagaios. Pero Lopes de Souza sofreu um desses noroestes embrasados em agosto de 1531, na Ilha dos Alcatrazes, na costa de São Paulo. Ele fala o seguinte: nos deu por riba da ilha um pé de vento quente, que não parecia senão fogo. Tem também o vento de chuva, que é tépido, depois álgido pelo contato nas nuvens densas, os cúmulos armazenadores da água suplicada nas promessas e provocações litúrgicas. É o arauto das súbitas invérnias ou pé d'água, imprevisto, plantando alegrias nas almas tristes. Há o vento fixo, numa única direção, o vento de proa, retardando a marcha dos barcos, conhecido no mundo pastoril por vento de estornar boi. Também o vento ponteiro, que é um teimoso, seco, tinindo das encharcas como em cordas de harpa. No mar, diz-se corda de vento. As ventanias de agosto, rajadas e redemoinhos, fortes e breves, erguem as saias dos antigos trajes femininos. É o escandaloso. Dia 10 de agosto é dia de São Lourenço, padroeiro dos ventos, tendo sob sua obediência e guarda. Em situação de necessidade, grita-se: São Lourenço, solte o vento. O santo, às vezes, atende. Não há culto algum a São Lourenço. Tem também o vento feito, o vento de feição. Para o marinheiro, é o vento favorável. Portanto, é o vento de mão, camarada, prestadio. Existe o ventão, que é um vento forte, rijo. No mar, ele provoca vagas, e em terra, ele paralisa quem está plantando. Tem também a ventania, que é um vento assobiador, irresistível. É um vendaval, é um temporal. Dos pampas da Argentina, das grandes planícies de vegetação forrageira, vem o pampeiro, que é um vento sudoeste, sul-sudoeste, em Santa Catarina. Frio, seco, violento, turbilhonante no Rio Grande do Sul. Enfrentar o pampeiro é resistir às adversidades. Tem também o minuano, que é um vento famoso, sudoeste, seco, cruelmente frio, navalhante, soprado dos Andes, das geleiras permanentes da cordilheira para o Rio Grande do Sul até as praias. Anuncia a vinda do bom tempo, julho, agosto. Atravessa a região outrora habitada pelos indígenas minuano. O homem do Rio Grande do Sul fala no pampeiro e nos minuanos, como as glórias locais indiscutíveis. Existe também o carpinteiro da praia, que é o vento em Santa Catarina, impetuoso, nascido no alto mar, sacudindo temporais que impelem os barcos às pedras, fazendo os barcos sossobrar. Tem também o rebojo, que é um vento do sudoeste nos litorais do sul. Tem o vento, é um vento rodador no nordeste. Tem rajadas infixas ou circulares. Tem o carroeira, o pirajá, pancada de vento, ventinho, brisa de pororoca, o vento de sudeste, os ventos chamais. Enfim, há toda uma hierarquia dos ventos. Os nossos avós sabiam muito bem interpretar a fala e os jeitos dos ventos e das chuvas. Até o próximo Escola Aberta.